Você acredita que toda dor encontra um jeito de se expressar? Algumas pessoas choram, outras se calam. E há quem coma. Mas nem toda fome é de comida. Às vezes é a alma pedindo socorro. Hoje, o Você Acredita recebe novamente a psicóloga Michele Moisés, especialista também em comportamento alimentar, para a gente falar sobre um tema que muitas vezes é tratado com culpa, mas precisa ser visto com acolhimento: a compulsividade e a impulsividade alimentar. O que acontece quando o alimento deixa de nutrir o corpo e passa a preencher o vazio da mente? Porque não é sobre comida, é sobre história, é sobre emoção, é sobre nós. Qual que é a diferença, pelo amor de Deus? Porque eu já bati no peito falando que eu tenho compulsão alimentar, como se eu estivesse falando que ganhei um carro. Oh, Deus, eu me faço umas vergonha. Mas por que tanta gente confunde? Tem diferença de compulsividade e impulsividade? Bom, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite de estar aqui novamente, né? E eu fico muito feliz de poder contribuir e eu espero que essa mensagem, esse bate-papo aqui alcance muitas pessoas e contribua, né? Esse é o meu real desejo. Muito obrigada. Imagina. Então a gente começa, né? Impulsividade e compulsividade. Será que tem diferenças a respeito disso? Tem que ter, né? Porque tanto que eu bati no peito falando que tinha. Então vamos lá. Antes da gente pensar em comportamento alimentar, em compulsão alimentar, vamos pensar só nesses dois pontos: compulsão e impulsão. O que será que significa isso? Então, quando eu estou pensando em compulsão, significa que eu estou fazendo algo de maneira intermitente, consequentemente, várias vezes, repetidamente, aquele mesmo padrão de comportamento. Isso é algo que é compulsivo, várias vezes a mesma coisa. Agora, impulsividade é algo que eu faço de repente. Foi impulsivo, vamos dizer assim, eu nem raciocinei, fui lá e fiz. Isso é um impulso. Nossa, eu dei um impulso e pulei. Eu dei um impulso e fiz tal coisa. A gente é como se tivesse nem passado ali no pensamento, o raciocínio, e eu fui lá e fiz, né? Sim. Então, o que diferencia isso? Existem algumas pequenas diferenças em termos até de cognição. A gente pensa, vou explicar isso um pouquinho melhor, um pouquinho mais para frente, para facilitar, mas antes eu vou trazer esses conceitos. Então, assim, existem pequenas diferenças, né? Existem também alguns transtornos independente dos alimentares, que a gente fala que são transtornos com uma questão do impulso, de controle de impulso. Existem essas características, porque alguns comportamentos, né, alguns transtornos têm essa dificuldade de ter esse controle de impulsividade mesmo. E aí pode ser que essa dificuldade desse controle de impulso sobrecaia, inclusive, para alimentação. Mas não necessariamente só, né? Então a gente tem alguns transtornos que a gente chama assim, transtornos do exagero. Então, compras, jogos, né? A gente tem visto aí uma onda de jogos também, uso e abuso de substâncias, até questão sexual pode ser também relacionada a controle de impulsos também. Então, transtornos do exagero, ou seja, eu tenho comportamentos repetidos, exagerados em cima de alguma coisa. Mesmo inconsciente, o comportamento tipo no automático ou não necessariamente? Não necessariamente inconsciente, porque aí vamos entrar no comportamento alimentar, da compulsão de fato alimentar. Sim. Vamos pensar assim, ó, o que é uma compulsão alimentar? E isso eu estou primeiro falando do transtorno, tá? Porque você falou assim, Michele, eu achava que eu estava falando assim, ganhei na loteria. Ganhei na loteria, eu encontrei a desculpa, a justificativa. É porque eu tenho compulsão alimentar. E sem nem saber que existia a impulsividade, no caso. Então, assim, ó, vamos pensar, compulsão alimentar como um transtorno em si. O que tem de características? Primeiro, perda de controle. Então, de fato, a pessoa ela começa a se alimentar e ela tem uma perda de controle sobre aquilo que ela está comendo, né? Então, não é assim, eu fiquei saciado,
e parei. Não, essa pessoa mesmo já estando saciado, com uma sensação de estar cheio mesmo, ela continua se alimentando. Isso é um lapso de compulsão alimentar. Então, eu tenho perda de controle, eu não tenho escolha de alimentos. Então, normalmente, pode até iniciar por um alimento específico. Sim. Mas falar assim, eu tenho compulsão por chocolate. Não, você pode até começar pelo chocolate. Mas ter aquela escolha de alimentos não é muito comum para quem sofre de fato, compulsão alimentar. Porque a gente observa pessoas relatando que come comida congelada. Então, a compulsão mesmo alimentar, ela chega num estado onde a pessoa, ela sabe que ela precisa, vamos dizer assim, mandar a comida para dentro, mas ela não tem esse controle, sabe? Um episódio de compulsão alimentar, a pessoa vai ingerir um volume de comida muito maior do que a maioria das pessoas, né, comem normalmente. Então, a pessoa vai comer um volume bem grande de comida. E ela sente que tá assim, que o estômago tá cheio, porque eu tinha a impressão que é tipo saco sem fundo. Que ela, sabe, não sei que eu tô com a barriga cheia. Mas aí, pensa só, se a pessoa, no episódio de compulsão, a pessoa tá comendo também muito rápido. Porque ela não consegue captar. Então, assim, é só mandar a comida para dentro. E aqui, quando a gente está falando de uma alimentação rápida, existem algumas sinalizações orgânicas, inclusive de saciedade, que podem ocorrer. Sim. Quando a gente come devagar. Então, essa percepção da saciedade, ela também se perde. Inclusive, as pessoas que têm ali o transtorno da compulsão alimentar podem comer sem a fome. Eu não estou sentindo fome. E vou comer mesmo assim, porque eu preciso suprimir algumas coisas. Então, vamos chegar nesse ponto. Sim. Então, a compulsão alimentar é todo esse estado em volta da alimentação, onde se come muito rápido, se come um volume de alimento muito alto, não tem necessariamente um foco fixo, não, eu tenho compulsão por chocolate, não, pode começar por ele. Mas não é só isso. Na minha compulsão, eu só como chocolate. Não tem essa seleção. É um transtorno. O que a pessoa precisa é mandar a comida para dentro. É igual quem é alcoolista, né, no caso, ele tá lá bebendo, sei lá, todas as bebidas alcoólicas lá, e quando acabou, bebe até o próprio álcool. Álcool, perfume. Perfume. Né? Então você pensa, é um alcoolista. É um alcoolista. Ele, não, só tomo Heineken. Não. Acabou o dinheiro da Heineken, tem que ir outras coisas. E para a comida tende a ser a mesma coisa. Então, teve um episódio de compulsão alimentar, pode se iniciar por algum alimento específico, sim, tá? Mas ele vai começando a ir para outros alimentos. Não tem seletividade, né? Não. Meu Deus do céu! Inclusive, esse é um dos motivos. Então, a pessoa nem precisa estar no estado da fome, né? Sim. E aí, é por este motivo que algumas pessoas, às vezes, elas desejam ali emagrecer. E utilizam de medicamentos para reduzir o apetite. Sim. E a pessoa continua comendo. Por quê? A compulsão não necessariamente acontece porque a pessoa sente fome. E aí, é por isso que esse é um ponto muito relevante, é entender os motivos pelos quais as pessoas, né, estão recorrendo à comida. Comportamental, meu pai. E por que as pessoas têm... Aí já no caso, a impulsividade, ela diferente da compulsão, aí ela já controla, assim, né? Eu como por impulso. Então eu como, sei lá, esse bolo, agora eu vou comer esse pão, mas eu tenho controle em relação à compulsão. Eu tenho controle do que eu vou comer, eu posso escolher se eu vou comer agora ou não. Ou não tem nada a ver. Na compulsão? Na impulsividade. Na impulsividade. Isso. Tá. Vamos pensar que as duas coisas são bem parecidas. Sim. Né? Porque se eu tenho um impulso, logo depois do impulso eu também tenho um raciocínio.
Então, não é como assim, ai, escorreguei e caí de cara no bolo. Nossa, aí comi o bolo inteiro. Eu nem queria comer, mas fulana trouxe. Escorreguei e caí ali. Cara no bolo, oh meu Deus. Esse impulso, ele acontece como assim, a tomada de decisão, ela é rápida, mas existe uma tomada de decisão. Sim. Embora ela seja rápida, por alguns motivos, Sim. né? Então, assim, eu vou comer isso daqui, porque se eu começar a pensar muito a respeito, eu sei que eu vou chegar assim, eu não deveria ter comido. Quando eu terminar de comer, eu vou lembrar que aquilo vai me trazer um mal-estar. Se eu pensar um pouquinho mais, eu sei que eu vou sentir a sensação de culpa. Então, o estado de impulso, ele permite que a pessoa tome uma atitude. Sim. E aí, só depois é que ela, então, vou raciocinar, porque aquele sofrimento de pensar previamente, ele não vem, né? Aquela cobrança não vem. Mas é isso que a gente também trabalha em terapia, sabe? Em sessão. Porque esse julgamento prévio que a gente tem, ele acaba assim, dificultando e tirando a gente do estado de um benefício de cuidado. Dá medo, né? Dá medo você pensar assim, se eu então falar que não é que eu comi de maneira impulsiva ou compulsiva, o que sobra então? É que eu não tenho controle, é que eu sou descontrolado, sim, aí você vai é que eu não tenho força, não tenho força de vontade, né? Então, não é bem isso. Existem padrões e motivos com que faz com que a pessoa vá buscar ali na comida. Inclusive um aspecto prazeroso inicialmente. Sim, exatamente. Comer é bom. Eu já cheguei a pensar, graças a Deus, não encaixo no perfil da compulsão, mas eu já cheguei a pensar, gente, se eu comer isso aqui, eu vou arrepender. Não tô nem aí, depois Não, fala que não tem gente que a vida é curta demais, deixa eu comer. Uma vez, depois eu fico nessa força, vou comer. E o ruim dessa forma de pensar, que é real, é que não dá nem, você não chega nem no estômago. Você já está arrependida. Você não aprecia. Exatamente. Não deu para nem chegar no estômago, já vem a fossa, porque você não precisava ter passado por isso. Você come como se você estivesse despedindo a terra. Como é que eu falo? Não é? É como se você não comer um pedaço agora. O comportamento é como se você não comesse agora, mesmo estando sozinha naquele ambiente, vai vir alguém, vai comer e não vai sobrar para você. Isso é muito triste. Gente. Então não aprecie. Olha só, eu fico pensando assim, quando eu estou pensando em alimentação e apreciar a comida. Então eu até convido as pessoas que estão nos ouvindo a pensar o seguinte: pensa não na comida, pense em alguém que você ou gostaria de conhecer, ou alguém, se você tivesse a oportunidade de estar com alguém especial na sua vida novamente, às vezes alguém que já se foi. Esse momento com essa pessoa, você gostaria que ele fosse rápido? Nunca. O que você gostaria? Nossa, foi super demorado. Nossa, tô lembrando da minha avó aqui agora, né? Que fosse, nossa, sem pressa. Não tenha pressa, eu tenho todo o tempo do mundo para conversar com você, para te abraçar, para qualquer coisa. Pois é. E comer é tão bom. E por que tem que ser apressado? Acabou, pode ir embora. Pois é, então. Michele, eu quero comer um brigadeiro. Eu tô assim com desejo de comer brigadeiro. Tudo bem, você quer comer o brigadeiro, realmente o seu paladar está com aquela vontade do brigadeiro, pega o brigadeiro, né? Se você jogar 3 brigadeiros, você não vai sentir o sabor do brigadeiro. Porque a saturação do açúcar na boca vai dar até um desconforto. Sim, é o tal que dói aqui, exato, né? Então, assim, se eu pegar o brigadeiro, eu vou morder. Tá, sente a textura. Como é que tá o granulado desse brigadeiro? Sim. Tá macio? Ou tá aquele granulado duro? E como é que tá o sabor desse brigadeiro? Quando você mordeu ele fez aquele puxa-puxa? Ou é aquele que soltou assim, como se fosse um pedaço, um toque assim? Tá
Ah, eu tô observando esse brigadeiro. Sim. Aí eu coloquei na boca. Nossa, que gostoso. Um sabor de chocolate diferente. Isso é apreciar o alimento. Meu pai, Agora, o problema é comer o brigadeiro? Jamais. jamais. E aí é que a gente entra no sentido de que não é uma questão de demonizar alimentos, sabe? Alimento Todos é os alimentos são bênção. alimentos, Sim. né? Eu, particularmente, eu sei que existem alimentos que eles nutricionalmente não são interessantes, né? Não vão fazer bem para a saúde. No entanto, quando a gente começa a pensar que tudo é uma forma de alimento, mesmo que ele seja pobre em questão Equilíbrio, né? nutricional, Uhum. isso diminui alguns pesos que a gente carrega. E aí, se você deseja ou tem vontade de comer aquele alimento e você come apreciando sem a posição da culpa, você se permite sentir aquele alimento. Então, chega no outro dia, você ainda está lembrando o sabor daquele alimento. Sim. É engraçado que tem nutricionistas que falam assim, e hoje se vê muito nas redes sociais. Eu emagreci 30 quilos, um exemplo, né? Uma pessoa que foi bem sucedida e que não fica vendendo dietas loucas, né? Vamos colocar assim. Eu emagreci 30 quilos comendo chocolate todos os dias. Aí você, na sua variada, pensa assim, gente, ela deve estar comendo uma barra de chocolate desse. Não, e às vezes é um quadraldinho de cacau show, né? Não importa. Porque tem profissional que coloca, porque o fulano tem essa necessidade e alimentar realmente não pode ser sacrificial, né? Aí eu falando, gente, como se tivesse super equilibrado o negócio. Mas isso que você falou, eu nunca fiz essa analogia de alguém que já se foi ou que você deseja. Comer é muito bom e a gente realmente não aprecia. A gente não aprecia. E eu te falo isso porque eu venho de um contexto, por isso que eu falo que eu gosto muito de me colocar nas situações. Eu venho num contexto de descontar emoções na comida. E aí vai até casar com o que eu vou te falar, né? Que às vezes eu percebo que não é fome física, mas tem uma ansiedade por trás. Tem uma ansiedade por trás. Por que eu falo isso? Porque eu já me peguei, eu já me observei, já teve situações que eu me observava. É como se eu estivesse numa janela me vendo, sabe? E aí já aconteceu de eu ficar paralisada. Hoje já melhorou muito, viva terapia, né? E atitudes também, né? Óbvio. Mas tô tensa com alguma coisa, um problema para resolver. Vou comer. O que eu vou comer? Esse que eu vou comer já tá errado, né? Quer dizer, que eu vou comer? Vou comer esse biscoito. Porque você já reparou que, você já tá paciente, deve ter falado, que até o biscoito que é ruim fica gostoso nessa hora? Fica. Não, Michelle tá fazendo uma cara de tipo assim, não sei, porque eu nunca passei por isso. Mas até o que é ruim fica gostoso. E aí, como que eu vou descobrir que aquilo já não é, que não é fome física? Não tô falando de barriga roncar, não, que isso é uma resposta muito rasa. Mas como que eu vou conseguir identificar? Porque eu, por exemplo, eu tomo remédio para ansiedade. E já cheguei a questionar o psiquiatra por que eu continuo ansiosa com o remédio. Até que ele falou assim, mas o remédio não é para cortar. Tipo, rancor, é para amenizar. Aline, ó, a sua pergunta, gente, a pergunta da Aline, ela tem tantas camadas. É um desabafo, gente. Por isso que eu falo. É baseado na minha vida e na vida de vocês. Então, assim, ó, eu vou por algumas camadas. Pode. A primeira camada é esse perfil de algumas pessoas que têm esse comportamento alimentar mais compulsivo, que é viver em extremos, como se a vida fosse ou preta ou branca. E desconsiderando que existem 50 tons de cinza. Exatamente. A gente trabalha com aquele estojo da Faber-Castell de 12 cores. Exatamente. E aí, o que acontece? Se é preto ou se é branco, ou eu estou comendo compulsivamente, ou eu estou fazendo uma dieta restritiva. E sofrendo. Exatamente. Pois é. E aí, assim, ó, se eu tô na dieta restritiva e eu estou sofrendo, quando eu for comer, eu tenho que aproveitar. Sim. E aí, a gente
vamos pensar que não existe esse, Sim. passei borracha, não existe esse componente. Aham. Então, eu posso comer de maneira equilibrada. Sim. Se eu já coloco comer de maneira equilibrada, independente de estar em restrição ou não, então se hoje suponhamos que hoje é uma terça-feira, e hoje eu senti o desejo de comer algo que, vamos pensar aqui, uma pizza na Sim. terça-feira, Sim. e eu não vou me restringir a isso, nossa, eu vou vontade de comer uma pizza. Então tá. Então, se eu não estou no componente da restrição e nem da compulsão, eu vou me permitir comer a pizza. E isso vai me levar a comer sem o componente da culpa, porque eu não estou raciocinando isso, eu simplesmente desejo comer a pizza. Qual é o sabor da pizza? Eu vou escolher. Não sei, engolir. E aí eu vou me permitir saborear aquela pizza, Sim. comer a pizza. Provavelmente vai descer ali uns 2, 3 pedaços de pizza. Sim. Tá? Algumas pessoas, 4, ok. Sim. E aí, a partir do momento que a gente tirou que tá em restrição ou em compulsão, eu me permito equilibrar um pouco algumas coisas relacionadas à alimentação, tá? Aqui eu não estou incentivando que a gente vá comer de maneira desordenada, não é isso. Mas a partir do momento que a gente começa a pensar que se pode comer sem essa nuance preta e branca, a gente vai entrando num caminho que vai naturalizando a comida. E aí a gente tira a comida como se fosse o foco principal da nossa vida. Porque esse componente da comida ser como se fosse o centro das atenções, ele acaba fazendo com que outras coisas se percam. O que eu quero dizer com isso? Eu estou pensando em ir no aniversário, ao aniversário da minha filha, que eu estou organizando. Aí a primeira coisa que vem, nossa, vai ter docinho, vai ter salgadinho, nossa, não vai dar porque eu comecei a fazer dieta. E aí o que era para você curtir o aniversário da sua filha, você está pensando no que você deveria ou não comer. E aí, quando você entra de férias, nossa, será que eu vou para a praia? Não, mas aí eu não emagreci, então eu não posso usar o biquíni, então eu não devo ir para a praia porque eu não comi adequadamente. Novamente, a comida é o centro das atenções. Final de ano, não posso fazer dieta agora, um planejamento, porque vai vir as festas. As festas. E aí, outro componente. Então, ao invés de você curtir a festa, curtir o propósito de uma ceia de Natal, que é estar ali em celebração, em comemoração, você está ali se martirizando se deve ou não comer, mas entende? Então a comida, ela toma um espaço tão grande da vida da pessoa que tudo se resume a decidir se vai ou não ao compromisso, se vai ou não comer. Isso é muito sofrido. Um ser inanimado te domina. Te domina como se tivesse, se ele é fonte de vida, mas não tem poder nenhum de pegar e vai fazer. Como que pode? E aí, aproveitando nesse sentido dessas camadas, você trouxe assim, você tá me olhando assim, você não deve saber o que é isso. E aí, eu aproveito até para compartilhar, porque às vezes eu até falo pouco disso, mas um dos motivos que me levou a ir conhecer melhor os transtornos alimentares, o comportamento alimentar, foi uma questão pessoal. Então, eu sou uma pessoa que, assim, eu tendo a ter uma alimentação mais emocional. Então, eu sei o que é comer um biscoito, que você fala assim, não é, esse negócio tá horrível, mas ele vai ter que descer. E, então, assim, eu compreendo exatamente isso que você está falando. Então, essa dor, essa culpa de pensar. Eu já chorei muitas vezes de pensar assim, gente, não é possível que eu não vou ter esse controle, que eu não vou ter essa força de vontade, eu quero tanto e eu desejo tanto. Por que esse ser inanimado chamado comida? E eu não vou ser forte assim. Então, assim, eu sei o quanto isso é muito doloroso, o quanto dói. Gente, literalmente, tá? Eu já chorei várias vezes pensando nisso. E naturalmente, assim, foi algo que eu trabalhei. Eu não cheguei a ter uma compulsão alimentar clínica, tá? Porque a compulsão alimentar são vários episódios acontecendo ali
regularmente, às vezes várias vezes por semana, mas eu tinha episódios de um comer compulsivo, assim, de ter que estruturar, né, a própria compulsão, o próprio Sim, momento que eu ia ter sim. aquela compulsão. Uhum. E aí me causava muita dor, porque aí eu ficava naquela oscilação, né? Tipo assim, ó, não, agora eu vou comer bonitinho, Uhum. não, agora eu vou ter minha crise de compulsão, programava as crises de Sim. compulsão. Então, aqui a gente até entra para responder um outro ponto, no sentido de que, assim, pessoas que têm têm um comer mais compulsivo, Uhum. eles podem programar as compulsões, porque se a gente tem vergonha de comer aquele volume perto Sim. de outras pessoas. Verdade. Então, eu tive uma situação que, nossa, que me desgastou. Nossa, eu vou precisar comer, mas aí eu não vou comer aqui agora. Mas aí chegando em casa, eu vou selecionar, já vou começar a comer. E aí a gente não come perto de outras pessoas pela vergonha, Sim. mas chega em casa já na programação. Então, aquilo, por mais que seja algo que vá comer compulsivamente, pode não ser tão impulsivo assim. Sim. Eu posso programar, né? Porque eu vou ficar com vergonha de comer ali perto das pessoas, então é bom programar aquilo que eu vou comer, porque uma pessoa comer 3 hambúrgueres, nossa, como assim? As pessoas vão olhar diferente, né? E aí entra essa programação. Algumas pessoas podem fazer essa programação. Ocorre. Tô chocada. Você que tá chocada. Eu tô chocadérrima. Eu tô muito chocada. O negócio é mais profundo. É sério. É A muito. gente fica rindo, né? Brinca, mas é muito sério. É. Porque, por exemplo, teve o penúltimo episódio, a Aline, nossa convidada, a gente estava falando sobre solitude. E aí ela soltou que ela tem faz acompanhamento, porque ela, no estágio de muita euforia, ela faz compras. Uhum. Aí depois, nos bastidores, a gente conversando com gente, quem não vive isso, acha que é uma bobagem. Amor, Uhum. é só não pegar o cartão, é só não passar. Mas da mesma forma, quem não passa por compulsão, não tem essa questão, né? Uhum. Querida, é só não comer. É. Porque nem o cartão está pulando na sua mão, assim como a comida não está pulando na sua É. boca. É. E a gente realmente fica com vergonha, porque eu já em sessões de terapia já tive vergonha, porque Uhum. para mim é super natural É. a pessoa que tem compulsão por compras chegar para a Michelle e querer tratamento, assim como quem fuma, assim quem usa outros, né, drogas, etc e tal, mas comida, não, Uhum. comida Uhum. É. absolutamente. E aí eu quero puxar um pouquinho da raiz Uhum. emocional. Duas coisas. Eu sou. Quando eu comecei a fazer faculdade, eu trabalhava em telemarketing. E eu Uhum. sou muito solidária à equipe de telemarketing, porque é muito injusto a pessoa trabalhar 6 horas, ela tem 15 minutos, 25 minutos. Desses 25 minutos, não, são 20 minutos. Uhum. 15 para comer, 5 para ir no banheiro. Uhum. Sendo que o 15 para comer é único. Então você tem 15 minutos para sair do seu setor, ir para o refeitório, esquentar a marmita, comer, lavar ou não a sua marmita e voltar para o setor. 15 minutos. Uhum. Pode ser almoçar, pode ser lanchar, mas 15 minutos. Uhum. E os outros 5 minutos é para você ir no banheiro. Então, você foi no banheiro, você gastou 1 minuto, sobrou 4. É Uhum. tudo muito assim. Uhum. E eu trabalhei 2 anos com telemarketing em 2006, Uhum. de 2004 a 2006. E eu tenho resquícios até hoje, quase 20 anos depois. Uhum. Quase 20 anos depois, do comer rápido. E às vezes a pessoa pensa em comer rápido, não é. Uhum. É enquanto eu vejo minha mãe, a mãe demora 15, 20 minutos, meia hora para comer, que a comida já está. Não, gente, a comida é de ontem já, né, filha? Porque o tanto que você demora. Se bobear em 10 minutos, eu já acabei de comer. Uhum. Entende? E isso é muito ruim. Então, essa é a questão número 1. Que essa questão de profissional
esse contexto de querer alimentar em 15 minutos o que deveria gastar meia hora já é um estímulo, talvez, para a impulsividade ou para a compulsividade? Essa é a pergunta 1. E a pergunta 2, eu venho de um histórico que a criação era o seguinte: mãe, deixa eu comer esse pedaço de queijo, deixa eu comer. Minha filha já está satisfeita. Não tô. E agora você vai comer o pedaço de queijo inteiro. Eu já vi recentemente no TikTok a mulher levou a filha dela para uma casa. Você quer suco, fulano? Aí a mãe, não, ela não gosta de suco de caixinha. Ela, eu adoro suco de caixinha. A menina de 6 anos, 6, 5, sei lá. A mulher comprou 24, salvo engano, caixinhas e falou, bebe. Então, assim, aí eu já estou falando de trauma, tanto porque existem pessoas que tomam birra de determinado alimento por questões do que aconteceu na infância. Então, isso que aconteceu na infância, que acontece em muitos lares ainda até hoje, e essa questão profissional é porta de entrada para compulsão ou para impulsividade? Pode ser, pode ser. Porque o que vai desenvolver uma alimentação disfuncional? Vários fatores. Aí você já citou alguns. Sim, né? Aprender a comer rápido devido a um ambiente de trabalho que estimula e precisa que seja assim, né? Então, aqui, até fazendo um parêntese, é claro que a gente considera a realidade da pessoa. Sim. Então, eu não vou falar para uma pessoa que tem 15 minutos para ir ao banheiro, comer e fazer várias coisas que ela precisa comer devagar, porque a realidade dela não permite. Olha, você vai comer. Agora, evite comer coisas muito que deveria demandar nesse momento. Então, assim, como uma alimentação mais balanceada nesse momento seria o ideal, né? Porque engolir um hambúrguer em 3 minutos seria uma tendência, né, de algumas pessoas, né? Eventualmente, ok, mas a pessoa sempre fazer isso, aí ela está contribuindo não apenas para comer mais rápido, mas ela está tentando ali, ela está não contribuindo ali com uma questão nutricional, até para o próprio trabalho. Né? Então, vamos pensar em coisas mais funcionais nesse ambiente de trabalho. Você vai terminar de comer, você já vai ter que trabalhar. Então, se você comer algo mais adequado, o seu metabolismo pode funcionar melhor, até para favorecer que seu trabalho seja mais tranquilo após, porque dependendo do que se come, você vai ficar um pouco mais lentificado para desenvolver ali o trabalho, né? Então tem esse ponto, trazer e pensar na realidade da pessoa. Cada pessoa tem um perfil de realidade diferente. Aí aqui a gente tem um outro ponto, que você trouxe assim, nossa, mas e esse ponto, né, desse queijo? Mãe, eu quero queijo. Então vai comer o queijo inteiro. Existe essa questão cultural também, né? Então, a gente poderia, eu acho interessante quando eu vejo algumas mães, né, e o filho tá assim, mãe, já tô satisfeito, né? Ok. Quando ele tiver fome, ele vai sinalizar que está com fome e vai alimentar, né? Então, assim, você fez um prato de comida para a criança. Tende a ser um pouco mais desproporcional do que a criança se alimenta. E aí, se ela não comeu tudo, não, mas é só mais uma colherinha, só mais uma colherinha. Não, se ele já está ali no perfil saciado, né? Já observou que está saciado, essa insistência às vezes vai oferecer alguns estímulos também que podem não ser os mais adequados. Então, assim, respeite a saciedade da criança, pode conversar ali até com o pediatra, se a pessoa tem essa dúvida do que é uma quantidade ideal para uma criança se desenvolver, né? Eu sei que algumas crianças comem bem abaixo do que é o ideal para o desenvolvimento dela infantil, mas assim, procure um profissional para se orientar enquanto a isso, mas entendendo os pontos de saciedade da criança e esse estímulo assim, ai mãe, me dá esse pacotinho aqui no supermercado, a criança. Sim. Aí a mãe, então leva. Aí a criança começa a comer, percebeu que a coisa não era boa, agora você vai comer esse pacote inteiro. Sim. Porque você precisa aprender que a gente não gasta dinheiro à toa, e se você pediu e agora você... Só que assim, aí a gente entra nesse ponto e que para nós adultos às vezes acontece também. O
que fez com que a criança quisesse aquele pacotinho de salgadinho? Uhum. Às vezes não é o alimento, ela nem conhece aquele sabor, Sim. mas ela se sentiu motivada por algum motivo. Sim. Ou a embalagem chamou a atenção, ou ela viu alguém comendo, fazendo uma cara boa. Então ela teve uma motivação. E isso é uma sinalização orgânica que o nosso corpo oferece. E aí a gente entra até pensando em alimentação, a gente pensa até em neurociência da alimentação. Então, o que aconteceu ali naquele metabolismo? Eu sinalizei, né, o nosso corpo ele produz neurotransmissores. Então, por exemplo, a dopamina, que é responsável pela motivação e nosso sistema de recompensas. Então, ali houve uma sinalização rápida dessa motivação. A criança, por exemplo, ela se sentiu motivada, mas quando ela foi comer, o prazer não foi equivalente. Então, mãe, não quero. Ok, filha. Aí, eu quero saber, essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, de comer escondido, seja por impulsividade ou por compulsividade, está em busca de refúgio por algum motivo? Sim. Está em busca de resolver um problema que não vai ser resolvido comer. Eu só quero. A gente se esconde muito no. Eu quero relaxar. Porque quem fuma muito fala isso. Eu preciso fumar para relaxar. Mas está em busca de alguma coisa? Sim, pode estar sim. Inclusive de algum prazer ou suprimir uma dor. Então vamos pensar. Aí eu estou pensando só na dor, não estou pensando nem no prazer, mas vamos falar do prazer. Mas existem alguns motivos. Pode se iniciar pelo prazer. Pode se iniciar um aspecto de alimentação, ele pode se iniciar pelo prazer. E aqui, eu até faço um parênteses assim, eu mesma já falei isso em alguns momentos, no sentido assim, não coma suas emoções. Eu já estou repensando isso. Sim. Eu estou repensando, porque de repente o que a gente precisa é comer as nossas emoções de maneira adequada. Né? Então, vamos tirar, não comer as emoções. Tem como? Se as emoções são as coisas mais básicas e orgânicas e fisiológicas que o nosso corpo tem. O problema é a falta do controle dessa comida, né? Desse ato de comer, né? E outra coisa, a alimentação, como a gente já trouxe aqui, ela está para a nossa cultura de uma maneira assim, nós somos esses seres que comem socialmente. A gente fala de compulsão, e aí eu quero puxar para o lado da obesidade. Obesidade, sobrepeso. Não, porque às vezes a gente pensa, obesidade. Não estou 30 quilos acima do meu peso, não. Mas a partir do momento que você entra no quadro doença, né? Eu entendo que obesidade é doença. Sim. Né? Parece que tem até um CID, né? Enfim. Inclusive as pessoas que querem se submeter à cirurgia bariátrica, ela precisa passar por uma equipe multidisciplinar, inclusive terapias. Sim. Né? Existe, primeira coisa, a psicologia, você enquanto psicóloga, os profissionais de psicologia que trabalham com transtornos alimentares, trabalha essa informação. Aí vamos colocar que a pessoa já está no nível de obesidade. Trabalha isso na paciente, ela precisa reconhecer que é uma doença, que ela chegou talvez neste quadro, estou partindo do pressuposto de chegou num caso que você está engordando de forma exacerbada, que já virou um problema de saúde. Ela precisa reconhecer isso para tratar a compulsividade? Ou não? O que acontece? Normalmente existem alguns... Quando a pessoa já busca terapia para isto, tende a ser uma pessoa que ela já chega com esse reconhecimento. Tá? Então, assim... Porque qual que é o padrão da maioria das pessoas? E eu acho que é esse o caminho mesmo. Então, a pessoa ela quer melhorar a qualidade, emagrecer ou ter uma alimentação melhor.
assim, o que que ela vai primeiro? Uhum. Ela tende a ir primeiro uma nutricionista, Uhum. depois ela tende a ir para uma academia. E quando ela chega no psicólogo, é porque ela já tentou tantas vezes e não conseguiu, que ela pensa assim: eu acho que pode ser uma questão da minha cognição, do meu psicológico, que eu não estou conseguindo. Aí ela pensa em fazer terapia voltada para isso. Mas normalmente quando essa pessoa chega é porque ela já tentou várias vezes. Por exemplo, ela já tentou várias dietas da nutricionista, ela já foi em vários nutricionistas diferentes, Uhum. e a nutricionista não conseguiu resolver. Aí ela É. tende a chegar no psicólogo dessa forma. Sim. Agora, se essa pessoa já tentou algumas vezes e ela está tendo dificuldade, toda semana ela está recomeçando, Uhum. não, fazer a alimentação está muito dolorosa, então a gente vai trabalhando essa pessoa em vários aspectos. Primeiro, o aspecto é o seguinte: às vezes pode ser que a dieta que foi prescrita pode não ser a mais adequada para ela, né? Então, assim, o E aí você nutricionista. não está falando nem de questões nutricionais, mas você está falando de tipo, só para ver se é disso que você está falando. Uhum. Ele entende de questões nutricionais, mas ele quer de repente cortar, abolir da dieta dela aquele chocolatezinho, vamos supor. Sim, sim. Porque aí, aqui, olha, se a pessoa tem uma alimentação onde ela come ali de uma forma mais emocional, ou se na rotina dela tem alguns perfis de alimentos, para ela já vai ser um pequeno, não é sofrimento, mas é um desafio fazer novas adaptações. A pessoa, quando ela vai te procurar enquanto profissional, é porque ela quer encontrar uma justificativa por ela não conseguir emagrecer com exercício, não conseguir emagrecer com isso. Ela está buscando uma resposta, algo que pelo menos assim, ai, graças a Deus, eu tenho compulsão. Tá, ela está buscando uma ajuda. Eu vejo que a pessoa está buscando uma ajuda, porque ela compreendeu que alguns pontos de repente foge à alçada sozinha, Ela né? precisa dessa né? resposta. Pode ser uma resposta, mas não é uma resposta que justifica. Porque se eu estou buscando uma justificativa, a justificativa me coloca a permanecer, né? Então, assim, ó, vou trazer para você. Eu sou psicóloga, Uhum. eu tenho transtorno de TDAH. Uhum. Então, o que o TDAH tende a ser? Impulsivo, tende a ser mais agitado, tende a ter um esquecimento das coisas, ter uma dificuldade com o horário. Então, ali tem alguns componentes que o transtorno do TDAH vai gerar. Mas eu tenho um compromisso aqui com você, né? Nós Uhum. agendamos o horário, você Sim. me convidou. Sim. E aí eu não posso simplesmente esquecer, eu chegar extremamente atrasada e chegar aqui e falar assim: Aline, é porque eu tenho TDAH, tá? Sim. Então, quando eu vou tratar com você a compulsão ou porque a impulsividade também trata na terapia? Vamos juntar isso, Juntar porque a tudo, gente é. não, a gente não seleciona, falar assim, transtorno da impulsividade Ah, ou tá. transtorno da compulsão alimentar. Tá. Isso a gente trabalha. Pode ser que a pessoa tenha uma dificuldade no controle de impulsos. Por Sim. exemplo, eu sou um TDAH subtipo impulsivo, Sim. né? Uhum. Então, naturalmente, minha capacidade de tomada de decisão e de controle de impulsos, ela é diferente, Sim. sabe? Uhum. Então, isso vai cair sobre alguns pontos ali, Uhum. mas isso é tratável, Uhum. né? Então, a questão da gente colocar que não tem a controle de impulsos é prejudicado, aqui a gente entra até na questão multidisciplinar de profissionais. Uhum. Então, se eu não estou conseguindo somente com a terapia, pode ser que eu possa pensar ali na área da psiquiatria. A gente tem ali medicamentos que trabalham o controle de impulsos, mas isso sozinho, igual você trouxe, não resolve. Não é sozinho, Não, né? sim, Nossa, isoladamente. eu utilizo um medicamento para ansiedade. Gente, mas eu estou me sentindo ansiosa. Sim. Mas aí eu estou falando que a ansiedade é uma emoção, uma emoção extremamente importante. Porque a ansiedade, ela vai trazer preparo também e ela vai sinalizar algumas questões de proteção da saúde, da vida.
Então, quando a pessoa vai te procurar, aí eu estou falando ti, é você e os profissionais, eu vou materializar em você. Aham. Quando ela vai procurar um profissional para tratar a mente, para tratar essas questões que estamos abordando, ela já pode esperar que não vai ficar só no. Claro que cada caso é um caso, tem as suas abordagens. Não vai ser só tipo, olha, realmente, identificamos que você tem compulsão alimentar. Não é só essa resposta. Nunca vai ser trabalhado só, ai, fechamos o diagnóstico. É compulsão. É o que pode fazer também com essa informação, Não, né? com certeza, porque a pessoa, o que faz a pessoa normalmente buscar um acompanhamento de um psicólogo é o sofrimento. Sim. E aí a pessoa vai chegar lá só para ter uma constatação? Ah, tá, beleza. Ah, tem isso então, hein? É. Tchau. Sim. Não. Aham. Tá, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso, O que eu faço exatamente. com isso? Sim. Então tá. O que nós vamos fazer com isso? E aqui entra um ponto que eu particularmente gosto sempre de falar. Não precisa ter diagnóstico para começar a cuidar. Para começar a cuidar. Então, assim, a pessoa já começou a perceber que a alimentação está diferente. Ela está sempre usando o recurso da comida para se aliviar de alguma forma, ou que ela está. O senso de merecimento dela. Teve um dia difícil de trabalho. Não, cheguei em casa, eu mereço comer uma pizza. Sim, você merece, mas existem outras fontes de prazer. De prazer. Você também merece tomar um banho gostoso, relaxante. Sim. Você também merece assistir algo que você gosta. Você merece também ler algo que você gosta, se esse é um hábito que você costuma ter. Sim. Você também merece deitar na sua cama e curtir ali antes de dormir e relaxar. Sim. Existem várias coisas que você merece. Então, a comida não é o único merecimento. Sim. Então, se a comida já fica sendo a única fonte de prazer e aquilo já está começando a trazer alguns prejuízos e disfuncionalidades, eu não preciso nem pensar em diagnóstico. Sim. Já posso ir tratar. Sim. Se eu sempre vou ali, estou sempre escolhendo nutricionista e o planejamento alimentar que ela me passou, não consigo colocar ele em prática, então, de repente, pode ser, sim, a hora de já buscar um acompanhamento psicológico, né? Então, ali nós vamos trabalhar para que a pessoa também consiga administrar aquilo. Sim. Partindo dessa ideia das redes sociais, que é uma janela para o bem, mas muito também para o mal, existem alguns sinais que mostram que a pessoa, ela já está ultrapassando o limite. Aí eu não estou falando de saciedade, porque aquela hora você falou que ela pode estar saciada, que ela ainda continua comendo. Existe algum sinal que a pessoa já... Às vezes ela não percebe, mas eu, enquanto amiga, posso dar esse toque que fulano tem alguma coisa errada. O seu comportamento está fugindo do normal. A questão de comer. Nossa, delicada essa pergunta. De sinalizar, Sinalizar, né? porque geralmente você não quer ouvir. Igual estávamos conversando há pouco. Se você vai sair e você viu uma pessoa com a etiqueta, às vezes você pode nem conhecer a pessoa, você vai lá, você dá uma viradinha na etiqueta, isso é uma gentileza. Gentileza. Se seu esposo sair de casa e a blusa dele tiver ao avesso, você fala assim, ó, você já reparou? Sua blusa tá ao avesso. Não é aquele tom assim, nossa, mas você vai sair com a blusa ao avesso? Tá ficando doido? Você entendeu? Foi a mesma mensagem. Sim, a mesma mensagem. Foi a mesma mensagem. Abordagem diferente. Com abordagens diferentes. Então, de repente, você pode, se você observou, está ali meio disfuncional, de repente chama para um outro dia, né? Sim. Às vezes a pessoa está com a emocionalidade ali diferente. Ô, amiga, você até me perdoa se caso eu estiver te invadindo, mas, né, às vezes é até coisa na minha cabeça, né? Isso, eu gostaria de saber se tem algo que eu possa te ajudar. Tô percebendo que você tinha um comportamento e tá um pouquinho diferente agora, tá acontecendo alguma coisa. E às vezes a pessoa vai te levar para um outro canto, que não é nem alimentação. Que não é alimentação, Então, assim, essas sutilezas, essas gentilezas de falar a mesma coisa em formas diferentes, abraçam a gente. E aí, trazendo aqui, ó, em relação à obesidade. Obesidade, né, porque senão, eu lembro que você perguntou,
e acabou que a conversa foi caminhando para um outro ponto, mas obesidade é doença, é uma doença que causa vários problemas metabólicos, é uma doença inflamatória, e aí, por mais que a pessoa esteja com alguns exames basais normais, ela tem ainda assim uma doença. Por quê? Ali a gente pode falar de vários pontos, porque a obesidade está associada a questões cardíacas, né? Então, assim, é uma infinidade. A gente não está abraçando aqui questões estéticas. Esse é um detalhe. Se esse for algo, o motivo pelo qual a pessoa se sente motivada a mudar, ok, vamos trabalhar a motivação da pessoa. Cada um tem sua motivação, né? Não estamos aqui para julgar isso. Agora, a gente não pode deixar de falar que é algo assim que está relacionado a prejudicar a saúde dela. E aí, quando você traz assim até esse ponto, olha, tá tudo ok, mas às vezes a fertilidade da pessoa pode ter sido interferido por uma questão inflamatória da própria obesidade. Então, essa romantização tende a pensar num ponto onde que isso está tocando na pessoa, sabe? A rede social hoje não tem como a gente não conversar sobre ela, porque ela ela dita padrões, né? E esses dias eu escutei uma expressão, eu achei ela bem legal, que a pessoa falou assim, um unfollow terapêutico. Então tem horas que a gente tem que começar a pegar a rede social e ver quem tá seguindo, sabe, gente? E fazer um follow terapêutico. É verdade. Essa pessoa que eu tô seguindo, seja ela pessoa que eu conheço mesmo, ou pessoa que você segue ali que é influencer de alguma coisa. Que sentimento essa pessoa está me despertando? É verdade. Tá valendo a pena eu seguir? Unfollow. Eu vou deixar de seguir. Tá tudo Deixa bem. de seguir. Mas a pessoa eu conheço, eu não posso deixar de seguir. Silencia. Gente, tem essa ferramenta lá, não é à toa, não. Recentemente eu fiz isso. É terapêutico, é isso terapêutico, porque às vezes a gente tá... Gente, às vezes nós seguimos pessoas que despertam na gente sensações que são muito desconfortáveis. Às vezes a gente passa um dia com emoção ruim, porque a gente viu alguma coisa que... E se não tivesse visto? É verdade. Né? Então, assim, às vezes o dia começou bem, você viu uma pessoa postando alguma coisa, aquilo mexeu com você, e eu falo assim, no sentido de você se sentir mal consigo mesma, se sentir inadequado, sentir que você não tem força suficiente, aí a gente começa a se questionar uma série de coisas. Então, esse é um follow terapêutico, ele precisa... Eu amei esse termo. Não é? Eu também escutei de uma amiga, uma querida que eu sigo, e eu falei, gente, é verdade. E tá tudo bem. Vou normalizar essa expressão também, porque a gente precisa começar a fazer isso, independente de ser conhecido, independente se não é. Gente, eu falo com os episódios que é autoconhecimento, eu amei a frase um follow terapêutico. Uma última perguntica. A compulsividade, ela não vem baseada em um dia dessa atitude, não, né? Ela vem dessa repetição. Ou seja, a pessoa que fez isso um dia, ela pode se considerar uma pessoa compulsiva ou tem que ter um histórico, vamos colocar assim? Normalmente vai tendo um histórico, porque eu estou pensando em repetição. Né? A compulsão é a repetição, né? Não apenas daquele momento onde ela está comendo compulsivamente, ou seja, ela está repetindo a entrada de comida, mas a repetição daquele comportamento. E quanto mais a pessoa repete aquele comportamento em curtos espaços de tempo, mais grave a gente considera. Então, pode ser que a pessoa tenha episódios compulsivos uma vez por mês, mas é um episódio onde ela perdeu o controle, ou seja, ela comeu de forma que ela não conseguiu parar, mesmo sabendo que precisava, foi acompanhado por culpa, né, e vergonha, comeu um volume substancial em curto período de tempo. Agora, algumas pessoas confundem isso. Eu fui num rodízio.
Rodízio é feito para comer diferentes não é nem coisas. de maneira compulsiva, de uma maneira, um volume maior de comida. E Sim. às vezes as pessoas confundem isso. Comer volumes grandes de comida de episódios de compulsão. Sim. E são coisas muito diferentes. E normalmente o episódio de compulsão ele traz muito sofrimento. As pessoas às vezes até pensam assim, mas fulano né, pode acontecer da pessoa ter compulsão alimentar e estar dentro de um peso equilibrado. Pode acontecer, tá? Normalmente tende a pessoa ter um sobrepeso, pelo menos, mas pode acontecer, né? E aí a pessoa fala, nossa, mas você come e não engorda, que ótimo, que maravilha. Mas a pessoa tem sofrimento. Tem. Sabe por que ela tem sofrimento? Porque o motivo que está levando ela a ter aquela compulsão é algo antes. E esse algo antes permanece ali. E aí ela come, ela tentou ali manejar, ter algum ponto de prazer, aí ela finalizou e aquilo causa um desconforto, porque ela perdeu o controle. Essa perda de controle, ela é bem significativa, sabe? O que eu posso dizer aqui, gente, é que assim, eu realmente estou à disposição, deixo aí minha rede social, pode entrar em contato comigo, né? Às vezes, não é sempre, mas às vezes eu abro uma caixa ou outra de perguntas, então se eu puder contribuir com algo, sabe? Estou à disposição. E a gente teve até uma pergunta que você fez, né? E as mulheres que são silenciadas, enfim. Um dos pontos que eu gostaria até de deixar esse convite, eu trouxe esse mimo neurogentil para você. Calma que eu vou mostrar. Pode ir falando que eu vou aqui de garota propaganda. Então, Neurogentileza. O Neurogentileza é um clube de leitura terapêutico. O objetivo dele é justamente trabalharmos em grupo alguns, tanto por temas quanto por livros. Então, por exemplo, a gente está trabalhando, né? Toda quarta a gente tem um encontro para falar sobre autocompaixão. Online? É online, é online. E aí, qual que é o objetivo? É que a gente possa ter aquele momento em grupo, até pensando em comportamento alimentar associado à compulsão alimentar, um dos padrões ouros de tratamento é terapia em grupo. Que massa! É terapia em grupo. Então, normalmente, para a compulsão alimentar, quando a pessoa está inserida em um grupo, trabalhando ali... Então, com as mesmas dores, né? As mesmas dores, ela tende a ter o benefício. Então, a compulsão alimentar, quem trabalha isso em grupo tem um benefício muito interessante. E, assim, olha, acredito que em breve eu vou abrir esse grupo. Ela vai abrir, eu já ia perguntar. Você abre, porque eu acho que é uma corrente, é uma rede de apoio. Sim. Não é sobre não ter vergonha na cara. A gente estava falando isso nos bastidores. Jamais. A Michelle estava me falando que é uma camada muito profunda. Realmente, um episódio não é suficiente para poder tratar, mas eu acho que já vale como um start, né, Michelle? Uma pincelada. A gente vai... A cada pergunta vai surgindo outras e aí você começa a se colocar neste lugar. Eu mesma já falei que eu já tive muita vergonha de como é que eu vou tratar sobre comida em terapia? Tem gente que nem tem, mas ao mesmo tempo eu aprendo que é direito meu viver a minha dor, né? A respeitar esta minha dor, né? Então abra esse grupo, sim, que eu quero participar. Abra, porque tem muitas mulheres que precisam disso. Sim. Muitas mulheres. E o fato de ser online, filha, viva a tecnologia que estreitou, que reduziu a distância para poder participar. Mas eu quero te agradecer. Vão vir outros episódios. Se você conhece uma mulher que passa por isso, que desconta as emoções, se ela não sabe o que é impulsividade, se ela não sabe o que é compulsividade, manda esse conteúdo para ela. E não deixa de curtir, não deixa de comentar, não deixa de seguir a Michelle, que eu já estou deixando aqui as redes sociais dela. E ela vai sim abrir o grupo de leitura. Ela só não tem a data, mas ela vai. Eu vou participar e você também.
Muitíssimo obrigada. Obrigada, Aline. Obrigada. E você que está assistindo, se reconheceu em alguns desses pontos, saiba que, assim, sei que para algumas pessoas pode ser que a emoção vergonha, culpa esteja aí, e nós temos suporte para poder te ajudar. Nós não estamos aqui para ser mais um ponto de crítica, pelo contrário. Para poder contribuir. É uma rede de acolhimento, né? E aqui você tem lugar de fala. É um de beijo. Beijo, gente.